E agora eu gostaria de compartilhar a palavra com vocês. Essa mensagem, ela está em Efésios 2, do 1 ao 10. Antes eu queria que vocês percebessem bem essa capa, porque ela foi bem pensada. Esse nome, Feitura Sua, talvez pareça meio estranho, mas a gente vai falar exatamente sobre isso. Mas eu queria que vocês percebessem que aqui tem algumas obras de arte, né? Tem um desenho, uma pintura, uma escultura, ali uma poesia, né? E tudo isso tem a ver e vai fazer sentido com tudo que a gente vai falar aqui. Então, Efésios 2, do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aqui está o feitura sua, que estava lá no começo, que eu falei que a gente ia focar bastante nessa parte. Quando o Dodô me falou, né, para pregar hoje, eu comecei a orar e pedir a Deus uma palavra, e eu fiquei pensando no nosso tema do mês, né, da juventude, tudo novo de novo. E eu pensando, eu queria que fosse alguma coisa que tivesse a ver de alguma forma com isso. E aí até conversando com meu pai, ele até falou bem assim, tem aquele texto que fala sobre sermos nova criatura. E aí eu já tinha pensado nele, mas eu falei, não é isso ainda. E eu pensei assim, eu acho que o Dodô vai usar esse texto. Porque quando você fala de tudo novo, é logo o texto que vem na mente, de nova criatura. Então eu falei, eu vou esperar a pregação do Dodô no domingo, porque eu acho que ele vai usar esse texto. Dito e feito, Dodô usou o texto de nova criatura. E aí continuei orando, continuei pensando e lendo muita coisa sobre isso. E me deparei com esse texto de Efésios 2, que, como vocês viram ao longo do primeiro versículo até o 10, né, ele está meio que fazendo uma continuação sobre isso de sermos nova criatura. E o texto está descrevendo que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e que através da ação de Cristo, Ele nos vivificou. Então, estávamos mortos e Ele nos tornou vivos, né? E é exatamente essa ação que é nos tornar nova criatura, né? Esse é algo novo que Cristo faz na nossa vida. E é exatamente, eu fiquei pensando como esse algo novo, para a gente, às vezes, a gente banaliza ou deixa como se fosse algo normal. Mas esse tudo novo, ele é feito de novo todos os dias da nossa vida. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia isso é renovado em nós, né? Então isso é feito novo, de novo e de novo todos os dias da nossa vida. E aí eu fiquei pensando nesse texto que fala, principalmente nesse versículo 10, que fala que nós somos feitura sua. E essa palavra feitura ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando sobre ela porque ela não é muito comum. E aí eu fui pesquisar o que era feitura. No dicionário tinham esses significados. Primeiro, feitura é uma configuração física, forma, formato, feitio. Segundo, um ato, processo ou efeito de fazer, elaboração. Terceiro, o que se fez, obra, trabalho, produção. Quarto, criatura, pessoa ensinada ou formada por outrem para seu serviço. E o quinto, ainda falava que é uma palavra usada como processo de iniciação em algumas religiões. Algumas religiões usam feitura para se falar de rituais de iniciação. E eu fiquei pensando, então essa palavra ela é muito mais profunda do que a gente está só olhando, achando que feitura significa algo feito. Tem mais coisa, porque se ela é usada até em contexto religioso, ela está significando algo além. E pensando nesses significados, feitura
de acordo com esse nosso dicionário, então, ela é uma configuração física, um processo, ato de algo, um efeito de fazer, de elaborar. E elaborar algo é muito mais do que simplesmente fazer, porque elaborar significa que houve um envolvimento, houve um processo, houve uma transformação para que algo seja elaborado. Não se elabora nada da noite para o dia. Elaboração requer processo. E é exatamente por isso que essa palavra, ela parece ser simples, mas ela não é tão simples. Ela tem um significado que envolve transformação a serviço de algo, né? Ali no quarto significado fala que é uma criatura ou pessoa ensinada ou formada por outrem para o seu serviço. Então, realmente é um significado muito mais profundo do que a gente passa lendo o texto muito rápido e não percebe. E aí, eu trouxe um livro aqui do C.S. Lewis, que é esse daqui. Não sei quem já leu, provavelmente se você não leu, você já viu algum parecido com ele, que é daquela coleçãozinha da Thomas Nelson, que saiu fazendo um monte de edição do C.S. Lewis. Mas esse livro aqui, ele se chama Um Experimento em Crítica Literária. E o C.S. Lewis, ele foi um homem cristão, e ele foi um teólogo, escreveu muito sobre isso, mas ele também era um escritor de literatura. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia, né? E ele ensinava muito sobre literatura, sobre como escrever. Esse livro não é um livro de teologia, não é um livro cristão, digamos assim. É um livro do C.S. Lewis, professor de literatura. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de escrever, eu sou muito apaixonada por literatura em geral. Então, quando eu vi esse livro, eu quis ele exatamente por isso, porque eu gosto muito de literatura. E aí eu estava lendo esse livro, então, sem a menor pretensão de ler alguma coisa cristã. Estava lendo sobre literatura, ele fala sobre como produzir um texto, sobre a função de um texto dramático, um texto de teatro, as diferenças entre os textos. E aí, em determinado momento, eu me deparei com um trecho da página 93, que eu vou colocar aqui, e esse texto vai ter tudo a ver com o que a gente está falando. Eles vêm assim: já mencionamos, mas sem resposta, a questão se um poema não deve significar, mas ser. O que impede o bom leitor de tratar uma tragédia como um mero veículo para a verdade é a sua consciência contínua, que ela não apenas significa, mas é. Não se trata simplesmente de logos, alguma coisa dita, mas poema, alguma coisa feita. O texto parece meio difícil de entender, mas basicamente o que ele está falando sobre a função de um poema. Para que serve um poema? E ele está falando aqui que ele já tinha, ele está tomando uma discussão que ele já tinha feito, de que um poema deveria mais do que significar alguma coisa, representar alguma coisa, mas um poema deveria ser algo, porque um poema trabalha de uma forma muito próxima e profunda com a verdadeira expressão daquilo que o autor quis dizer, né? E aí ele fala, a gente sabe que uma tragédia não é uma tragédia de verdade, né? Que um drama não é um drama de verdade, que é uma história narrada, porque a gente sabe que a gente está lendo literatura. Assim como a gente sabe o que a gente está lendo quando a gente está lendo um poema. Então, é exatamente a característica do gênero literário que vai fazer a gente entender o que a gente está lendo. E aí, o que tudo isso tem a ver com Efésios 2:10? No final dessa fala dele, ele fala, né? Não se trata simplesmente de logos, alguma coisa dita, mas poema, alguma coisa feita. E aí, nessa palavra poema, tinha uma notinha de rodapé no livro. E nessa notinha de rodapé, ele fala como... ele descreve que essa palavra poema é a palavra grega da onde se origina poema, né, que a gente conhece na nossa língua, e que poema significava algo produzido, algo feito, configuração física. E aí eu percebi que era o mesmo significado de feitura que está escrito lá em Efésios 2:10. E aí no final da nota de rodapé ele falava, a palavra usada no original, em Efésios 2:10, foi traduzida como feitura para nós, mas no original grego era poema. Isso significa que nesse texto que a gente leu aqui, quando a gente lê porque somos feitura sua, no original seria mais ou menos, está dizendo que através do sacrifício de Cristo, da obra realizada dele em nós, através de sermos, quando nós nos tornamos nova criatura, nós somos poema de Deus. Nos tornamos obra de arte dele, uma verdadeira obra de arte. E eu achei isso, em primeiro lugar, muito bonito. Eu sou muito encantada com as coisas, então eu acho tudo lindo.
E eu achei muito bonito isso, de pensar em um Deus artista e que faz de nós a obra de arte dele através da criação, de sermos nova criatura. Então isso significa que nós somos feito um poema de Deus, e eu fiquei refletindo nisso. Mais do que, existe um outro texto bíblico que vai falar, né, que nós somos a carta que o mundo lê, mas esse texto está dizendo algo mais profundo, mais do que uma carta, mais do que um relato, mais do que um resumo que conta uma história. Um poema, ele tem um envolvimento muito profundo com o autor. Quando você se depara com uma forma de arte, seja ela qual for, você vai conseguir encontrar as impressões digitais, as características daquele autor. Por isso que eu coloquei aquelas várias representações de arte lá no começo, porque se você vê uma pintura, você vai saber, se você pegar duas pinturas diferentes, de autores diferentes, você vai saber que uma é de um autor e outra é de outro autor. Mesmo que seja do mesmo tipo, mais ou menos parecida, mas existem similaridades que comunicam, que a arte comunica de quem é o autor. A mesma coisa também para a música. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai desde muito nova, que quando você pega dois artistas, ele sempre fala isso muito em relação à música, né? Mas você pega dois artistas que são bons, são profissionais, etc., e aí você fica comparando quem é melhor. E ele sempre fala, não existe isso, porque se os dois são bons e estudam e fazem tudo certinho, não existe. Né? Existe um nível profissional da coisa, mas tem muita coisa que é simplesmente gosto, porque a arte, aquela música, vai ter as impressões digitais daquele artista, e você vai se identificar com aquilo que você gosta mais. Então, quando você tem contato com uma forma de arte, você tem contato direto com o autor, ainda que você nunca conheça ele. E aí eu me lembrei que existe um historiador, claro, existe um historiador chamado Roger Chartier, e ele pesquisa história cultural e ele trabalha com o livro. O objeto de estudo dele é o livro, de pegar e tal. Ele vai estudar como que um livro só passa de geração em geração e cada pessoa que lê vai entender uma coisa diferente. Ele vai tentar entender por que isso acontece. E tem um momento que ele fala que em determinado momento na história, as pessoas tinham uma preciosidade com o manuscrito original, aquele que tinha sido escrito pelo autor original, que as pessoas queriam muito aquilo, principalmente depois da invenção da imprensa, né? Ficou muito fácil ter qualquer livro, né? Todos os livros eram produzidos e reproduzidos, então as pessoas tinham vontade de ter o manuscrito original. E aí ele fala que principalmente isso era porque com o manuscrito original era o mais próximo que você poderia chegar da ideia original do autor. E aí eu fiquei pensando nisso. Se nós somos o poema de Deus, isso significa algo muito sério para nós. Não é só bonito, como eu falei, é bonito. Mas não é só bonito, não é só interessante, não é só pensar que Deus é um artista e nós somos o poema. Mas se nós somos um poema, e assim como o Leo estava falando aqui, a função de um poema é mais do que significar, é mais do que relatar, mas é ser algo, nós somos o mais próximo do manuscrito, nós somos o mais próximo do autor. E isso significa que a gente tem que ter essa responsabilidade de ser o mais próximo do autor, de ser um poema. E aí eu fiquei pensando no nosso tema do mês, Tudo Novo de Novo, e que muitas vezes nessa ideia de tudo novo de novo a gente quer uma nova unção, a gente quer um avivamento, um novo mover que agite as pessoas para que tudo novo seja feito de novo. E essa ideia é completamente errada, porque tudo já foi feito novo de novo, na criação, quando nós somos nova criatura. Esse é o tudo novo de novo. E se nós pudermos entender esse impacto de ser nova criatura e o impacto de significar que então, se agora eu sou nova criatura e tudo novo, foi feito novo de novo, e é feito de novo todos os dias na minha vida, isso me transformou num poema. Eu preciso ter a responsabilidade de impactar os outros sendo o poema e refletir o autor. Porque eu sou eu sou o manuscrito, o mais próximo da ideia do autor. Então, eu queria trazer essa palavra, uma palavra simples, mas para mim ela é muito poderosa, ela é muito pesada, porque a gente pode se limitar em pensar, ai, que lindo, a gente é um poema de Deus, que bonito essa expressão. Mas isso significa expressar de fato quem Ele é, né? Sendo Ele o escritor, as verdades dele foram passadas quando Ele escreveu esse poema. Então nós precisamos refletir isso, mais do que um relato, mais do que um resumo. Amém? Agora eu queria orar
Antes de eu orar, eu vou falar aqui, porque senão o Gabriel vai me matar, que no sábado tem Ibara Night Live. Olha lá, ele falou que ia colocar, gente. Me pediu para não deixar de falar, 7h30, sábado agora, aqui na igreja. Esse mês, todos os sábados estão tendo atividades para os jovens, né? É da juventude, mas todo mundo pode vir. A gente está dirigindo, a gente está fazendo as coisas, mas é para todo mundo. Então, não se esqueçam, sábado tem Ibara Night Live. E agora eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por essa reflexão, essa palavra que o Senhor trouxe a nós no dia de hoje. Eu quero pedir, Deus, para que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações, que isso seja algo impactante, para além de uma nova informação ou de mais um dia vindo na igreja, mas que seja algo que nós possamos refletir, Senhor Deus. Nos ensina, Pai, a sermos verdadeiros poemas do Senhor, refletir quem o Senhor é, as suas verdades, aquilo que o Senhor quis escrever, para além de um relato frio, para além de simplesmente contar uma história, mas para comunicar a arte de quem o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus. Amém.